Estamos na linha com o filósofo e escritor Márcio Leopoldo. Ele é autor de um livro e eu queria começar a falar com ele sobre esse livro, que tem um título assim que muito bem-humorado. Embora o assunto seja extremamente grave, o livro é muito o título é muito bem-humorado, que é Alice no País das Varas de Família. Márcio, está conosco aí? Nos ouve bem? Bom dia, ouço bem. Bom dia a todos. Bom dia. Márcio, você está em Porto Alegre, não? Exatamente aonde? Não, eu estou em Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Bacana. Me fala um pouquinho, vamos começar pelo livro, que eu acho que o livro explica, quando você explica o livro, você vai explicar muita coisa aqui para o ouvinte e vai nos ajudar aqui nesse debate. Em primeiro lugar, parabéns não apenas por escrever o livro, mas pelo título, que eu gostei muito, achei muito bem-humorado. O que significa aí, Alice é uma criança que vive nas varas de família, é isso? No país das varas de família. Eu gosto muito do livro do Lewis Carroll, o Alice original, né, que eu brinco que é o original, que é o Alice no País das Maravilhas. Ele é um livro para crianças, mas ele também é um livro para adultos, né? O Lewis Carroll era um matemático, um lógico, então ele embutiu na sua Alice uma série de discussões filosóficas sobre, por exemplo, a racionalidade, discurso, identidade. Tem vários temas no livro que uma criança não vai perceber, mas alguém com uma boa formação acaba percebendo. E eu estava envolvido com o filme, a minha filha também gosta muito de Alice, e eu tive essa ideia porque o que o Lewis Carroll está criticando em Alice, ele critica alguns filósofos, alguns matemáticos, eu pensei que eu poderia pegar emprestado a metáfora que ele usa, todo aquele universo, para fazer a mesma crítica, porque me parece, e assim começa o meu livro, que tem algo de muito louco no direito de família. O gato da Alice, ele diz aqui, todos somos loucos, e o livro é sobre modos de loucura ou modos de incoerência. E eu comecei a perceber, eu tive problemas com vara de família, e eu comecei a perceber que o discurso do direito de família é extremamente confuso, ele é incoerente, e ele é cercado do que nós chamamos na filosofia da ciência, por exemplo, de pseudociência. Tem várias áreas supostamente técnicas que invadem o direito de família e que dão pitaco e que decidem a vida das pessoas e que elas não são técnicas, pelo contrário, elas contrariam a ciência. Mas não são as únicas. Então você tem um conjunto grande de incoerências, são muitas incoerências e incoerências de muitas formas. E eu pensei, isso é um ambiente louco que precisa ser retratado. Então o livro é basicamente uma viagem pelas muitas loucuras do direito de família. Claro, é um livro também de doutrina do direito. Eu apresento algumas respostas para os problemas do direito. Eu falo de guarda compartilhada, eu falo do conceito de melhor interesse da criança, eu falo muito de psicologia. Eu trouxe para o livro algo que não é comum no Brasil, que é a discussão sobre desenvolvimento infantil feita pela psicologia científica, então pesquisa sobre genética comportamental, pesquisa sobre teoria do apego, a parte da psicanálise, que foi influente no século XX, então tem tudo isso no livro, mas também tem esse humor, assim, que tu bem notaste, do título, né, da provocação, da brincadeira. Márcio, dessas loucuras que você deve ter relatado no livro, você tem alguma aí de estimação? Tem uma ou duas que você poderia partilhar conosco aí? Tenho. Eu diria que a principal foi o projeto de guarda compartilhada no Brasil, né? E um elogio aqui aos nossos legisladores, que eles trouxeram para o Brasil o que havia de mais moderno e mais científico fora do Brasil, que é a guarda compartilhada, que significa que a criança vai ficar mais ou menos metade do tempo com cada um. O direito brasileiro sempre foi muito hostil a essa ideia e difundiu na doutrina, na jurisprudência e nos bancos escolares, né, vamos usar assim essa expressão, que esse modelo de guarda, que é a criança ficar mais ou menos metade do tempo com cada um, faz mal para a criança. É precisamente o contrário. Você tem, e eu trago isso no livro, muitos estudos, 40 anos de estudos, algumas meta-análises, algumas revisões sistemáticas mostrando que o ideal é o casal não se separar. Mas caso ele se separe, o ideal é que a criança fique mais ou menos metade com cada um. Pois no direito brasileiro você tem um discurso exatamente oposto. As pessoas dizem que isso faz mal. E foi por aqui que eu entrei, porque aí eu dizia, mas
mas como é que faz mal? E as pessoas não sabem explicar, elas só dizem que faz mal, elas dizem que alguém disse que faz mal, e isso já é engraçado, né? Porque você diz, tá, mas quem disse? Ah, não sei, mas disseram. Você começa a notar umas certas esquisitices, e eu disse, não, mas eu conheço, eu li artigos, a facilidade de encontrar esses temas, inclusive na produção científica, eu já estou inclinado a ver o debate na ciência. Eu disse, olha, mas tem pesquisa sobre isso, e as pessoas ficam incrédulas quando eu digo que elas estão erradas, porque é tão forte, e todos os livros de direito de família, é bom frisar isso, todos os grandes doutrinadores, eles trazem pseudociência, eles trazem fake news sobre esse tema, não sei se consciente ou inconscientemente, mas o que eles dizem nos seus livros está tecnicamente errado, mas é dominante no direito, a ponto de um pai e uma mãe que concorda, que diz, não, nós queremos fazer assim, o Ministério Público não deixa porque ele diz que faz mal. Mas aí você pergunta por que faz mal e eles não sabem responder. É curiosíssimo. Agora, professora, é a Adriana quem fala com o senhor, Adriana Ferreira. O senhor tem até uma frase em uma das entrevistas que o senhor concedeu de que a criança não é mobília. Queria que o senhor comentasse essa frase e também queria que o senhor trouxesse qual é a concepção de pai que a gente deve ter. E aí eu coloco o senhor como lugar de fala, sabe? Porque há muito estigma em relação ao ser pai nos dias de hoje. Porque às vezes o pai é aquele que só ajuda em casa, e aí só pelo fato de ajudar em casa é eleito o pai do ano, né? Que todo mundo fica assim elogiando o pai, mas a missão de cuidar, a missão de ajudar é mais que obrigação, porque o pai também é o cuidador, né? Então não é só o ajudador. Então eu queria que o senhor trouxesse também essa concepção. Qual é a concepção mais correta que nós, sociedade, deveríamos ter de um pai? Bom, isso me permite falar de um tema que é polêmico no meu livro, mas que tem bom suporte científico. A ideia de que os pais abandonam os seus filhos, ela é uma ideia bastante equivocada. Os pais não abandonam os seus filhos, em geral os pais cuidam dos seus filhos e estão presentes. Só que a nossa sociedade, a partir dos anos 60, ela criou um modelo de vida, né, separado. As pessoas não ficam mais juntas, elas não mantêm seus relacionamentos, elas se separam. O que acontece depois? Tem uma grande pesquisa feita nos Estados Unidos, que é um estudo longitudinal, durou mais de 20 anos, e ele mostrou que nós temos um modelo de sociedade que privilegia a maternidade, os autores da sociologia chamam de matrifocalidade, e quando o casal se separa, ou o pai se afasta voluntariamente, por pressão inclusive da mãe ou das circunstâncias, ou ele é empurrado para fora pelo desenho institucional. Esse é um tema que eu falo bastante. Se discute muito no Brasil a ideia de alienação parental, né, que é quando um pai ou uma mãe afasta o outro. Só que a alienação parental mesmo, e essa é a tese que eu defendo no livro, ela é muito mais institucional do que pessoal. Inclusive tem estímulos jurídicos, do próprio mercado do direito, de alienar geralmente o pai, porque é mais fácil alienar o pai. Então, colocar o pai para fora e cobrar dele somente a pensão. Então você tem esse distanciamento. E aí eu conecto com o tema O Filho Não é Mobília, que é uma campanha que nós fizemos há algum tempo atrás, porque hoje é muito comum que o casal se separa, a mãe pega a criança e leva para outro estado, leva para outra cidade. E esses direitos do pai, o direito de experimentar a sua paternidade, o direito de conviver com o seu filho, eles são colocados de lado. Então, uma sociedade que cobra o pai, que diz, olha, você não cuida, mas ao mesmo tempo não deixa. E essa é uma das contradições que eu vou mostrando no livro. Tem um conceito que eu debato muito no 4º capítulo do livro, que é o conceito de convivência qualitativa. Ele é muito forte na literatura familiarista, a ideia de que não importa quanto tempo você fica com o seu filho, importa o tempo qualificado. Mas o que é tempo qualificado? É a ideia de que um psicólogo ou um juiz vai dizer quanto tempo eu tenho direito com o meu filho. Na prática, isso serve para reduzir o tempo do pai com o seu filho. E isso é usado para isso. Dizer, não, você precisa só de uma terça-feira à tarde para almoçar e passear e depois devolver na casa da mãe. Então, o direito brasileiro ele vai empurrando os homens para fora. E como bem disseste, Adriana, hoje nós temos um discurso de oposição, de estigma da paternidade. Eu, há um tempo atrás, no meu perfil do Instagram, eu critiquei muito uma marca de cosméticos que fez uma campanha de Dia dos Pais para falar mal dos pais. Nós criamos essa cultura de hostilização do pai. Ele é errado se ele abandona, mas ele também é errado se ele quer ficar presente. Porque se ele quer ficar presente, então ele está fazendo isso para incomodar a mãe da criança.
a grande questão é que nós não sabemos o que fazer com o pai divorciado. É um dos pontos que eu mostro no livro. A sociedade não tem uma resposta. Eu diria que o segredo, a solução seria respeitar a paternidade e tratar o pai e a mãe como iguais do ponto de vista do direito. Mas nós estamos caminhando para o oposto disso, para tratar o pai como um monstro, né, com esses julgamentos com perspectiva de gênero, e a mãe como uma vítima estrutural, ou a mulher como uma vítima estrutural e o homem como um monstro. Nós estamos rompendo as famílias, sejam as famílias que ainda estão juntas e sejam as famílias separadas. Os pais já não conseguem conviver com seus filhos. Houve uma politização do direito de família hoje muito grande. Agora, professor, vamos trazer um contraponto a essa história aqui. O senhor disse que acaba se colocando uma condição sobre o homem, e aqui eu estou falando de um homem que é divorciado e tem uma filha que vive sobre a mãe, embora eu tenha uma guarda compartilhada, né? A guarda, na maioria hoje das vezes dos divórcios, a guarda já sai compartilhada. Concordo com você em alguns pontos de verdade, mas quando o senhor coloca, o pai fica só para pagar pensão, cá entre nós, professor Leopoldo, o que tem de homem com H minúsculo sendo pai por aí é uma festa, que se propõe a pagar 200, 300 reais de pensão alimentícia, que não dá nem para pagar a comida da filha. E achando que é muito. E achando que é muito. E muitas das vezes pressionado até mesmo por uma não cadeia para poder fazer isso. E aqui é um homem que está falando. O que existe, professor Leopoldo, de homem que se utiliza também da justiça para cometer violência vicária contra os próprios filhos também é uma festa. E vamos também ser justos. Eu concordo com grande parte do que o senhor está falando, para deixar claro, mas vamos ser justos. O que a justiça no Brasil é patriarcal e machista também é uma festa. O que a gente vê de decisões sendo proferidas nas varas de família que dão poder a homens com H minúsculo também são uma festa. A gente também não pode querer criar aqui só uma categoria de coitados. Muitos homens com H maiúsculo, como que eu acho que é o que o senhor está defendendo no seu livro, e aqui eu me incluo neles, querem e buscam ter uma convivência maior com seus filhos. Mas me perdoem, até que me prove ao contrário. Aqui a opinião, o Sandro faz muito isso e agora aqui eu estou fazendo. A opinião pessoal de André Luiz Santos Vieira. Até que me prove o contrário, a grande maioria dos homens não faz questão nenhuma de exercer esse papel de paternidade. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive por aí. E que a gente tem que também, como homens, puxar a gente a ter a responsabilidade de sermos verdadeiramente pais. Ou estou errado no meu pensamento também? Fique à vontade, viu? Só uma colocação. Claro. Não, você está muito errado no seu pensamento. Inclusive é exatamente isso que eu estou dizendo. Os dados que nós temos de pesquisas sociológicas, estudos longitudinais, análises de desenho institucional dizem exatamente o contrário do que você está dizendo. E esse é um dos pontos que eu tento mostrar no livro. A percepção de que os homens não cuidam, de que os homens não estão lá, ou que eles pagam pouco, eu acho que eles não deveriam pagar absolutamente nada. O modelo correto de criação dos filhos, não. O modelo correto de criação dos filhos é dividir o tempo ao meio, como vários países já estão fazendo. Várias alterações já foram feitas com base na ciência, nas pesquisas científicas, em que a criança fica metade do tempo com cada um. E o projeto é estimular os pais a ficarem com seus filhos. Só que esse pai que tenta ficar com seus filhos, ele não consegue. E me desculpa, aqui é um outro problema quando você diz que a justiça é patriarcal. Ao contrário, a justiça sempre foi muito matriarcal. Você não consegue decisões favoráveis aos homens nas varas de família. E mas isso é um dado, tem pesquisa sobre isso. Mas por que será que não se consegue decisão favorável a homem em questão disso, se a gente tem casos e casos de violência prática, escancarada? Eu aqui não tô defendendo mulher, não. Eu aqui tô fazendo meia-culpa de um monte de homem com H minúsculo,
que não assume o fato de ser homem, de ser pai de verdade. Porque o ser pai é o quê? Críticas. Cuidar como? Cuidar como? Eu conheço pais, no plural, que não vão a uma reunião, e tem guarda compartilhada, não vão a uma reunião de escolar dos seus filhos. Não sabem nada e não fazem questão de saber nada. E aí é uma questão de escolha. Eu tenho um tio, tô trazendo pra minha família, tenho um tio que ao longo dos anos não fez questão nenhuma de cuidar da sua filha, ao ponto da filha tirar o nome dele, da filiação. Isso são casos e casos e casos. E aí a gente, como homem, tem os casos, igual o senhor tá falando, é verdade, de gente que é impedido judicialmente e tal. Concordo com o senhor, mas nós, homens, precisamos ter a dignidade e dar o tapa na nossa cara de ser homens de verdade. E estamos longe de ser. Me perdoe. Aqui é um homem, não tô com discurso feminista, não. Nós estamos longe de ser homens de verdade no cuidar dos seus filhos. Eu não acho que você esteja fazendo um discurso feminista. Eu acho que você, de certo modo, está fazendo um autoelogio ao criticar os outros. Você está dizendo, olhem para mim, eu sou o modelo, vocês todos são muito ruins. Não. Que é uma crítica que eu faço no meu livro ao comportamento masculino, que é muito comum, que é de pensar o seguinte, todos os outros pais são ruins, eu sou a exceção. Quando você, por exemplo, se descobre numa vara de família, você vai ver que a percepção que se tem de você é que você é o ruim. Todos são os ruins. É evidente que existem pais que não cuidam, como tem mães que não cuidam também, como tem mães que maltratam seus filhos. Os pontos de violência, nós não estamos discutindo aqui pais ou mães inadequados para o cuidado, ou pais que não querem cuidar. Eu estou discutindo o que acontece se um pai quer cuidar. O que acontece sistematicamente e o que a produção científica nos diz sobre isso. Porque todos nós temos uma experiência pessoal, nós olhamos a realidade sobre um certo prisma. A ciência nos dá uma percepção do todo, com base em estatística. Se você for aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade, por exemplo, como Taquari, ou Dois Irmãos, talvez o candidato da direita vai ser o mais votado, ou vai num shopping aqui. Se você vai para o Nordeste, a percepção é o contrário. Você não pode generalizar a sua experiência pessoal. Nós temos que olhar para o que a ciência tem a dizer. E o que a ciência tem dito que os pais, os homens que tentam, nós temos um modelo de criação. Você disse, eu tenho guarda compartilhada. Você fica metade do tempo com a sua filha? Exatamente, Desculpa, é isso que eu ia te perguntar, porque também você agora falou de questão pessoal, e aí eu também tenho o H maiúsculo suficiente para falar não fico. Mas aí é uma escolha. Aí não adianta de virar e falar, e aí o André fala mesmo. Entendeu? Porque até agora nós estávamos falando do geral, mas o senhor me citou pessoalmente. Então agora eu faço questão de me citar pessoalmente. O senhor fez a pergunta e eu também te retorno a sua pergunta. O senhor é um pai separado? O senhor é um pai casado? O senhor vive essa experiência pessoal? É a pergunta que eu te faço também, porque eu na minha escolha pessoal, a guarda fica com a minha ex-esposa, que fica com 100% do tempo com ela. Eu utilizo, faço o convívio pessoal, cuido dela, estou atento às coisas dela, mas ela vive com a mãe dela. É uma escolha minha. E aí é o que eu vou chegar de novo no mesmo ponto. Não é uma questão do André ser humano. Não é uma questão do André pessoa. É uma questão da simples questão de escolha. E aqui volto a defender, embora esteja novamente dentro da defesa e da conversa entre nós dois aqui, da discussão, o que surgiu esse programa, para que se dá esse programa. É, no meu entender, e respeito a sua posição, no meu entender, é uma questão de escolha. E eu quero fazer a pergunta, já que o senhor fez... Posso te perguntar? Eu não entendi. Dizendo que eu não entendi a sua posição. A minha opinião... Não. O senhor é que não entendeu e o senhor que foi descortês comigo. Mas eu faço a pergunta para o senhor. Faço a pergunta para o senhor. O senhor é um homem separado? André. O senhor é um homem que vive com seus filhos? André, só um Qual é a segundinho. escolha que o senhor faz em relação aos seus filhos? Só um segundinho, por favor. Não, eu gostaria da resposta Não, dele espere também, só um pouquinho, por por favor. favor. Espere um pouquinho, por favor. Márcio, voltando aqui, deixa eu ver se eu entendi aqui o teu argumento que você expõe no teu livro, né? O livro Alice no País das Varas de Família.
Depois eu dou mais a ficha técnica do livro. Ele tá disponível pela Amazon. A editora é a editora, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, é Márcio Leopoldo Maciel, com quem nós estamos conversando. Depois eu passo aqui a editora. É a segunda edição do livro, Alice no País das Varas de Família. Deixa eu só ver se eu entendi o teu argumento que você expõe no livro. Você faz uma crítica digamos, ao aparato judicial das varas de família, e aí faz uma crítica, obviamente, a quem toma decisões, né, aos juízes que analisam os casos, os litígios, os conflitos nas varas de família, e você faz uma crítica dizendo que mais do que o próprio cônjuge, né, mais do que a própria esposa ou ex-esposa, mais do que a própria pessoa com quem o homem está se divorciando, quem opera mais no sentido do dissenso e do afastamento desse pai em relação aos seus filhos é justamente o aparato judicial vigente no país. Me corrija, por favor, se em algum momento dessa minha fala eu não fui fiel aos argumentos que você traz no livro. Ou seja, em resumo, nós temos uma cultura hoje instalada nas varas de família que é prejudicial, digamos assim, ao envolvimento dos pais com os seus filhos após o divórcio. E bem como você comentou, lamentavelmente, os divórcios tendem a crescer, já são inúmeros. Nós não gostaríamos que as pessoas se divorciassem, eu acho que eu partilho da mesma ideia que você, mas uma vez, né, por alguma razão, muitas vezes inevitável, né, até de violência dentro de casa, há um divórcio, mas segundo você, o pós-divórcio, digamos assim, as relações pós-divórcio poderiam ser muito menos conflituosas e poderiam afastar menos os pais dos seus filhos, mais por conta do próprio aparato judicial hoje vigente do que propriamente por um conflito pós-divórcio entre ex-esposa e ex-marido. Me diga se é mais ou menos isso, se eu estou correto, o que você apontaria aí? Eu diria que é exatamente isso, bem próximo disso, mas o ponto todo aqui eu não estou dizendo que todos os pais estão dispostos a cuidar, eu estou mostrando no livro, inclusive, que há pesquisas que mostram, assim, já tem um dado bastante consolidado, que o interesse dos homens em cuidar dos próprios filhos triplicou nos últimos 30 anos. Homens que não trocavam fraldas, que não faziam nada, que não cuidavam dos filhos, eles estão começando a ser minoria, eles eram a absoluta maioria. Tem pesquisas que eu cito no livro ali, que 1% dos homens nos anos 70, 60 admitiam ter trocado fraldas. Imagina, hoje você tem 80%, 65%, 90%, dependendo do país, dependendo da região. Então há uma mudança cultural. Não estou dizendo que todos os homens vão cuidar. Muitos homens dizem, eu tenho guarda compartilhada, eu sou um homem com H maiúsculo, mas a criança fica com a mãe e eu só vejo de vez em quando. O que eu estou dizendo, nós temos que estimular os homens a dividir o tempo, ficar metade do tempo, só que eles precisam ser convencidos de que isso faz bem. Quando os pais se separam hoje, o que é dito a criança tem que ficar com a mãe, você tem que deixar com ela, não é bom ficar com a criança. Então nós temos um discurso ambíguo. Nós dizemos, os homens têm que fazer, mas se eles tentarem fazer, a gente não deixa. Eu não estou falando daqueles que não querem, eu estou falando do que aqueles que querem encontram. Qual é a realidade que encontra aquele homem que quer cuidar? Que quer dizer, não, eu quero metade do tempo com meu filho, eu quero ficar com ele. Eu quero uma guarda compartilhada de verdade. Veja, na Espanha, a guarda compartilhada de verdade, quando eles aplicaram, quem ia ficar metade do tempo, ela subiu de 10% para 40%. Então, os homens não querem cuidar, mas de repente 40% passaram a ficar metade do tempo com seus filhos. Na Austrália também houve um boom, assim, os estados americanos, a Flórida, por exemplo, que é um estado gigantesco, em 2018 ela instituiu a guarda compartilhada no seguinte sentido: a partir da separação,
É padrão que a criança fique 50% com cada um, ou seja, você divide o tempo ao meio. E outros estados, depois de 2018, também adotaram isso. Alguns, o Wisconsin adotou isso nos anos 90 ainda. Então, a criança já parte. Você só não terá essa divisão metade do tempo para cada um se houver alguma impossibilidade objetiva, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, ou alguém inadequado, ou violência doméstica de verdade. Porque hoje nós temos esses conceitos, e não, talvez não dê tempo da gente falar, mas é que virou uma bagunça esses conceitos de violência, porque tudo hoje é violência. Você discordar de uma mulher é violência. Você querer ficar com o seu filho, se você disser, não, eu quero ficar mais tempo com o meu filho, isso já é violência. Porque nós estamos criando uma noção, hoje é dominante na política brasileira, de que homens e mulheres são incompatíveis e que nós temos que proteger as mulheres dos homens, de todos os homens. Professor, porque o padrão do homem é dominar. Isso quer dizer que a gente está vivendo no reino da Rainha de Copas, assim como Alice no País das Maravilhas, cortem-lhe as cabeças do ponto de vista autoritário? É isso? Exatamente. Nós estamos... Pode continuar, por favor. Pode continuar. Não, nós estamos vivendo... É bem interessante, eu até pensei em comentar isso com vocês. Veja, eu trabalho com política e eu trabalho agora com direito de família, escrevi um livro, faz 8 anos que eu estou pesquisando esse tema. Homens e mulheres, direito de família, crianças e tal. Esses mundos eram bem separados. Era como se no meu mundo eu fosse médico e colecionador de motos. São coisas razoavelmente separadas, não tão separadas assim, mas separadas. Hoje a discussão política praticamente é o tema do direito de família que eu discuto, é o tema que está. É a Cíntia Chagas, é a Damares, é a Michele, é a Erika Hilton, é a Manuela Dávila, que aqui está defendendo censura aqui no Rio Grande do Sul por conta dessas questões, é o PL da misoginia, é a Tabata Amaral. Nós estamos experimentando uma radicalização autoritária com esse discurso de que homens e mulheres são incompatíveis entre si porque os homens são opressores. Nós estamos adotando no direito brasileiro, não era um tema relevante quando eu comecei a escrever Alice, eu estava mais preocupado com a psicologia do desenvolvimento infantil, que era o principal instrumento de afastamento paterno, dizer que a criança não pode ficar com o pai porque faz mal, mas hoje é o tal do protocolo com perspectiva de gênero, que redundou no julgamento da Monique, lá, que ela foi inocentada, e a juíza citou o protocolo, que é a luta de classes marxista aplicada às relações entre homens e mulheres. O homem, nós criamos uma espécie de justiça do trabalho para as relações entre homens e mulheres. O homem é sempre o empreendedor, a mulher é sempre o empregado. É uma hostilidade com homens que criou essa realidade. Esse seu argumento vai ao encontro de um argumento que eu tenho dado aqui no Show da Manhã. Na realidade, o que a gente vive é o marxismo cultural nas relações humanas, né? É o negro contra o branco, o aluno contra a professora, a mulher contra o homem, etc. e tal. Mas eu queria voltar, embora esse tema seja muito interessante de discutir, mas eu queria só voltar para um dado que o senhor deu. O senhor, só para retomar só o fio da meada ali, o senhor tem fontes científicas, o senhor tem fontes que mostram que dos anos 70 para cá, ou seja, em 50 anos, teria aumentado consideravelmente o padrão de comportamento masculino pós-divórcio, digamos assim, teria aumentado no sentido de que mais homens estão cumprindo com os seus deveres, com as suas responsabilidades. O senhor citou que nos anos 70, eu não sei se foi bem isso, 1% dos homens admitia que trocava a fralda do filho. Bom, eu, em 97, quando nasceu o meu primeiro filho, eu era o que mais trocava a fralda, eu dava banho nele também. Talvez eu seja resultado, digamos, dessa evolução do comportamento masculino. Mas, de que maneira esses dados que o senhor vem compilando em 8 anos nos ajudam a entender um pouco o comportamento masculino hoje e de que maneira que isso, de certa forma, é visto, há uma injustiça, digamos assim, no aparato jurídico vigente que não observa isso e leva a coisa para esse radicalismo que o senhor apontou. Eu cito, esse é um ponto importante, eu cito justamente pesquisas científicas. A minha ideia no livro é
o máximo que eu puder corroborar todas as afirmações que eu estou fazendo com pesquisas científicas, com dados de pesquisas de ponta. O que tem nos Estados Unidos, aquela famosa frase do Caetano Veloso, que os americanos são muito estatísticos, as ciências sociais do resto do mundo, elas são bastante estatísticas, elas são técnicas, elas são científicas. Então você consegue encontrar muita coisa. Pesquisa sobre, por exemplo, sobre guarda compartilhada, o benefício da guarda compartilhada. Tem muita coisa, tem meta-análise, tem revisão sistemática, tem pesquisas longitudinais, tem pesquisas com 160 mil crianças. Então, esses dados existem. E os americanos estão coletando eles há muito tempo, então é fácil de mostrar. Página 334 do meu livro, eu estava olhando agora, achei sem querer, eu achei onde eu trato justamente dessas pesquisas sobre o envolvimento paterno. Essa pesquisa que eu citei na Espanha também, é um paper que eu cito, de que aumentou a guarda compartilhada de verdade, metade do tempo para cada um, de 10% para 40%. Só que aí, o que acontece? Quando os pais querem ficar com os filhos, a gente tem duas posições. Uma posição é dizer que não é bom para a criança, a outra posição é dizer que ele está fazendo isso só para incomodar a mãe, que é essa versão nova agora do identitarismo, da guerra de homens contra mulheres, e isso impede o sujeito de ficar com seu filho. E é uma injustiça porque nós forjamos uma geração, eu escrevo isso no livro, que foi educada para fazer esse papel. Então, nós temos um discurso contraditório para os homens, respondendo à pergunta da jornalista que no começo ali, que ela me perguntou, Adriana, desculpa, Adriana, me fugiu o teu nome agora, mas você me perguntou assim, qual é o pai que nós queremos? Não sabemos, porque nós temos um discurso contraditório, nós dizemos, você deve cuidar, mas se você se separar, eu não vou te deixar cuidar, eu vou criar todo tipo de empecilho, eu vou usar teorias psicológicas ultrapassadas, eu não vou deixar você ficar metade do tempo com o seu filho, e é cada vez maior a quantidade de homens que querem ficar com seus filhos, só que eles são impedidos. Tem alguns que não querem, tem alguns que deixam com a mãe, que dizem, não, eu escolhi deixar com a mãe. Tem, só que hoje, cada vez mais, a minha filha fica metade do tempo comigo. Tá aqui na minha sala agora. Enquanto eu falo com vocês, ela tá ali vendo televisão, tá me esperando pra gente fazer alguma coisa, almoçar e tal. Eu adoro estar com ela, por isso, inclusive, que escrevi esse livro todo. E muitos pais têm isso. A questão que eu digo é, nós temos que julgar com critério. Se este pai é um pai que cuida, por que ele está sendo afastado? Se ele é um pai amoroso, um pai gentil, isso vai fazer bem para a criança. Faz muito bem para a criança ter essa relação, principalmente para as meninas, ter essa relação com o pai. Eu também mostro as pesquisas aqui. Crianças criadas somente pela mãe, crianças que têm a guarda unilateral, o lar de referência, esses conceitos, elas não se saem bem. Tem uma série de pesquisas que eu mostro do desempenho ruim. A guarda compartilhada fora do Brasil, ela visa manter o homem perto dos seus filhos, o pai biológico, inclusive, para que as crianças não tenham um desempenho ruim na vida, como gravidez na adolescência, envolvimento com a criminalidade, uso de drogas. Os pais presentes, o pai biológico, ele tem um impacto positivo aqui. E uma responsabilidade muito grande. Falávamos ontem, inclusive, a responsabilidade dos pais, né? Tanto o homem quanto a mulher, a mãe e o pai, na criação dos filhos, para uma sociedade diferente no futuro, para o entendimento, né, de como devem ser tratados temas delicados, como, por exemplo, a gente discutiu muito aqui em Belo Horizonte, professor, a questão da violência contra a mulher. Tivemos muitos casos aqui, sabe? E isso passa, né, pela educação e passa pela educação dentro de casa. O que eu queria questionar o senhor traz, né, essa possibilidade ou esse quadro, um cenário que o senhor pesquisou e verificou, mais homens estão querendo passar tempo com os filhos, tempo de forma igual. Na prática, o senhor citou alguns desafios, mas eu queria entrar mais fortemente nisso. Quais são os desafios reais disso? Isso é possível na prática, o homem ter mais tempo com o filho, ou essa guarda ser equilibrada? Do ponto de vista prático, do que diz respeito à lida profissional de cada um, os interesses profissionais de cada um, tempo de viagem, tempo de ficar em casa, as demandas de casa de cada um, enfim, a vida pessoal de cada um. Como organizar tudo isso dentro desse contexto de guarda compartilhada, mas no que diz respeito a tempos iguais? Pois veja bem interessante a sua pergunta, porque nós dizemos, você deve, ou você pode, ou você deveria ficar mais ou menos metade do tempo com o seu filho, você deveria cuidar dele. Ao mesmo tempo nós dizemos, você é o provedor, você precisa ganhar bastante dinheiro para manter um padrão de vida para a criança que é escolhido pela mãe, e ela vai cuidar da criança enquanto você fica em outro lugar trabalhando. Esse discurso não casa. Se nós queremos que os homens fiquem perto dos seus filhos, nós temos que dar liberdade para eles, inclusive de reduzir sua jornada de trabalho para ficar com as crianças em casa, que é o que nós permitimos que as mulheres façam.
Uma mulher que vai para o juiz e diz, eu não trabalho, doutor, eu fico só em casa, ela é aceita. Se um homem chegar numa vara de família e disser, não, doutor, eu acabei de largar meu emprego porque eu vou ficar em casa cuidando dos meus filhos, o juiz não vai aceitar, ele vai dizer, mas o senhor não vai pagar pensão? Mas a criança não está estudando em tal colégio aqui? Então nós enxergamos o homem como o caixa eletrônico, nós enxergamos o homem não como cuidador, mas como aquele que faz transferências bancárias para a mãe. E esse é um dos problemas, esse é o 5º capítulo do meu livro em que eu trato disso. Em Portugal, nos Estados Unidos, na Espanha, na Austrália, você tem justamente a redução da pensão ou o fim da pensão quando você tem uma guarda compartilhada. Você tem autonomia. Claro que você tem que ter guarda compartilhada de verdade, não isso que existe no Brasil, que é você ter um título no papel e a criança morar com a mãe e você visitá-la a cada 2 anos. Não é isso. É ficar a metade do tempo. E é fácil de fazer. Quando a criança é muito pequenininha, faça em intervalos pequenos, 2, 3 dias para cada um. Quando ela é maior, 1 semana para cada um. Funciona maravilhosamente bem, tem várias pesquisas sobre isso, as crianças também. As crianças preferem viver nesses arranjos de metade do tempo com cada um, elas vivenciam. Sim. E aí a qualidade, Sandro, só um adendo, aí vai ser medido por cada um, não é o juiz, ou não é a mãe, ou não é o parente que vai medir, né? Então, assim, se a mãe prefere ir pro parquinho com a criança, é uma coisa. Se o pai prefere passar um tempo em casa lendo um livro com a criança, é uma opção dele. Então, assim, também é necessário fazer essa distinção, né? Porque a gente também coloca no lugar de bom pai ou de uma boa mãe, aquele que leva para passear, aquele que tem um tempo. A qualidade é questionável também, né? O que é qualidade para mim pode não ser para o outro. Por isso que eu acho que nós temos que intervir menos nas famílias. No fundo, meu livro é sobre autonomia familiar. Deixar as pessoas projetarem as suas vidas, né, criarem um projeto de vida que seja seu. Desde que esse pai ou essa mãe não seja inadequado, não seja um perigo, negligente, que não esteja deixando de oferecer para a criança aquilo que ele pode oferecer. Por exemplo, imagina que a criança vai para a casa do pai e dorme no sofá, mesmo tendo um quarto, ou que o pai trata os filhos de modo diferente, os filhos do atual casamento, o filho do casamento anterior. Se você notar que tem alguma coisa errada, um tratamento inadequado, ou se ele é alcoólatra, usuário de drogas, se a mãe é usuária, isso é outra coisa. Nós temos que aplicar nas áreas de família os mesmos conceitos que nós usamos quando nós tiramos as crianças das famílias pelo serviço social. Você não tira uma criança por qualquer motivo, você tira quando tem algo grave, até porque milhões de crianças no Brasil moram em favelas, em situações precárias, e nós não tiramos elas dos seus familiares. Por que nós e esse é um ponto para mim muito importante, por que nós nos metemos na vida de famílias de classe média alta? Criamos litígio entre pessoas que falam inglês, que têm formação, que têm dinheiro, que têm recursos, que dão para os seus filhos um padrão de vida que 5% da população não alcança, e nós criamos litígio, não, mas 5 dias a mais para esse, 2 dias para esse, não vamos fazer uma avaliação psicológica com esse, com aquele, porque precisa disso e daquilo. Não precisa, deixem as pessoas viverem, dividam o tempo, que é a solução contemporânea, que é o que eu citei da Flórida. Divide o tempo ao meio e manda as pessoas para casa viverem com os seus filhos, experimentarem a paternidade e a maternidade, o prazer que é ver uma criança crescer, participar disso. Professor, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu quero só fazer aqui eu tinha uma outra pergunta. Eu queria muito saber como é que funciona essa questão do fim da pensão alimentícia em países como a Austrália. Mas vai ficar para uma outra, não o fim, né? Mas digamos assim, uma outra mediação que leva a guarda compartilhada sem a necessidade de pagamento de pensão alimentícia. Porque aqui no Brasil o senhor sabe que até tem o Pix Pensão agora, né? Mas não vai ter tempo, vai ficar para uma outra conversa. Bom, nós conversamos com Márcio Leopoldo Maciel, que nos atendeu. Ele está em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Ele é professor, filósofo e escreveu um livro chamado Alice no País das Varas de Família. O subtítulo é Manual para a Paternidade contra a Ideologia do Afastamento. Esse livro está na 2ª edição. E é uma autopublicação. Uma autopublicação. Diz aqui também na propaganda do livro, né, na divulgação do livro, que está no Instagram do Márcio Leopoldo. Aliás, o Instagram dele é Márcio.leopoldo M, né, de Márcio. Márcio.leopoldo M é o Instagram do professor. Diz aqui, um livro fundamentado em evidências científicas,
com mais de 150 referências nacionais e internacionais. Então fica a dica aí, Alice no País das Varas de Família. Adriana e André, nos despedimos aqui do Show da Manhã. Professor, muito obrigado. Um bom final de semana para o senhor aí. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.